Olá, que bom receber você mais uma noite, nessa Semana da Mulher Adventista, um programa elaborado com carinho pela União Norte Brasileira a cada uma de nós. O meu abraço especial a cada mulher que participa conosco nessa noite, em especial do Maranhão, do Amapá e aqui no Pará. E para as mulheres que estão aqui na região da Associação Norte do Pará, o meu carinho, o meu abraço, o meu reconhecimento a todas as atividades criativas que estão sendo realizadas ao longo dessa semana. No sábado nós encerraremos com um congresso e um call center de visitação. E eu avise aí nas suas redes sociais que o nosso programa já começou. Envie o link Adventistas Norte, convide que ainda dá tempo, porque daqui a pouquinho a gente vai conhecer a palestrante dessa noite. E a cada noite nós estamos tendo conhecimentos e conteúdos diversificados, muito interessantes, então não dá para perder. Corre lá, avisa que ainda dá tempo. Enquanto isso, convido você para juntas orarmos e pedimos a bênção de Deus por mais essa noite. Grandioso Deus e Pai, estamos diante da Tua presença. Te agradecemos porque até aqui o Senhor nos tem conduzido, a nós, a nossa família e também essa programação. Continua conosco, continua abençoando a cada um de nós. Te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Olá, seja bem-vindo a mais um dia especial aqui da Semana da Mulher. E está sendo muito bom a gente conversar a cada dia, aprender com as nossas especialistas. Olá para você que está chegando agora, para você que não assistiu os outros, esse é o penúltimo dia, mas a gente ainda tem muita coisa boa. Eu não ia ficar de fora dessa, por isso eu vim hoje e vim por um motivo especial. A nossa convidada de hoje, olha, vou apresentar para você. Ela é jornalista, pós-graduada em jornalismo empresarial, ela também tem assessoria de imprensa, ela também é estudante de psicologia, apresentadora e atualmente atua como jornalista aqui na União Norte Brasileira. Estou falando dela que você já conhece, deve conhecer, né? Gerlane Amorim. Gerlane, seja muito bem-vinda. Obrigada, Aline, que eu acho que eles conhecem, né? Deve ter visto nesses dias aí. Boa noite para você. E também, ó, com a gente hoje aqui, né? A Aline Teles. Muito prazer ter você aqui com a gente participando dessa festa bonita das mulheres, né, Aline? Obrigada pelo convite. Na verdade, é você que tem que desejar boas-vindas para mim, né? É verdade. E ela não está aqui à toa, porque o tema de hoje é bem interessante. A gente vai falar sobre oratória. Gerlane, afinal de contas, o que é oratória? Então, a oratória é a habilidade de você falar em público, né? De falar com as pessoas ali e ela divide as opiniões aí, né? Tem gente que é tranquilo, mas tem gente que tem até pânico disso, né? Então, Verdade. por isso que é importante essa temática de hoje para ajudar as mulheres, né? Verdade. Quero falar com você, aí de casa. Já foi chamado para pregar? Ou para anunciar aí algum momento da nossa programação, da escola sabatina? Ficou nervoso? Ficou sem saber por onde começar? Então, olha, o programa de hoje é para você. Gerlane, vamos começar com as dicas, né? Conta pra gente aí como a gente pode começar a desenvolver uma autoconfiança, que é importantíssima para a oratória. É verdade. Inclusive, uma das dicas que está inclusa aqui é isso aqui que eu vou fazer agora. Ó. Pegar aqui uma colinha, um roteirinho com alguns tópicos, né? Não estou falando aqui uma leitura aqui de um livro. São tópicos que você coloca, é uma ótima dica. Né? Mas como você perguntou, a primeira, que é para desenvolver essa autoconfiança na hora de falar, né? É importante você alimentar esse hábito da autoconfiança. Porque às vezes essa insegurança ela parte de você mesmo. Você começa a dizer, não vou falar, não consigo, eu não gosto dessas coisas. Mas, né, você às vezes tem um conteúdo tão rico para passar e por causa disso você não consegue transmitir para as pessoas. Então, alimente esse hábito da autoconfiança todos os dias. Pense, poxa, eu tenho um conteúdo valioso aqui para passar, eu sou bom nisso, eu estudei. Enumere aí suas qualidades para poder ficar alimentando esse hábito da autoconfiança. Né? Muito interessante. Agora, uma coisa importante também é o preparo. Que características ou que coisas são importantíssimas nesse momento aí? Você tem um sermão para fazer daqui a uma semana, aí vai deixando para depois, deixa não. Quais são as dicas, Gerlane? Conta pra gente. Esse é o grande erro, né? E aí eu coloquei aqui, como eu coloquei o meu roteirinho, inclusive, que é essa dica para você fazer um roteirinho, eu coloquei o pré, que é o que você precisa fazer antes de falar, de ter esse evento aí que você vai falar em público,
e também durante. Então vamos pela ordem, né? O pré é esse, você faz um roteirinho ali do que você quer falar, que você vai falar, o assunto qual você foi convidado para falar, e estuda bem o assunto, né? Isso é muito importante, vai ajudar ali no seu nervosismo, vai ajudar em tudo, porque você está por dentro do que você vai falar, né? Então, e quando você fazer essas notinhas, importante isso, você não vai ler, chegar lá, se é um sermão ou se é uma palestra, você não vai ler todo o texto, porque você vai ficar ali, de cabeça baixa o tempo todo, e aí não vai ser interessante para quem está te ouvindo, né? E o mais importante também, todos aqui são importantes, mas um desses bem relevantes é você pesquisar o público para qual você vai falar. Porque se você foi convidado para falar, é porque é interessante que você tem para transmitir. E o interessante para quem vai te ouvir é compreender o que você vai falar, no mínimo, né? Compreensão daquilo que você vai passar. Então, estude o público, porque se for adolescente, você precisa falar de uma maneira, né? Se for mulheres, assim como a gente está falando, a gente fala, olá, mulheres lindas e tal. Você tem um direcionamento. Se for criança, vai mudar. Por exemplo, um dia eu apresentei o Aventuri, e aí eu não tinha como falar assim com as crianças. Eu tinha, olá, criançada, tudo bem? Vocês estão gostando da programação? Sabe? Já muda. É um modo que você cativa, você, né, cria a identificação ali com aquele público. Isso é muito importante também. Esse é o pré. Esse é o pré. E agora no pós, Gerlane, vamos conversar um pouquinho. No pós não, na hora. Na hora, chegou no pós a hora. É só agradecer a Deus, né? Mas na hora, sim, algumas coisas são bastante importantes. Às vezes, na hora do preparo, estudando, a gente começa a procurar palavras bonitas, palavras difíceis, e o que acontece? O que a gente vai falar vai ficando bem formal. Fala pra gente, Gerlane, qual a importância da naturalidade para uma boa oratória? Pois é, como eu falei, a gente precisa ser compreendido. É o mínimo que o público está esperando ali da gente, até porque para eles ficarem até o final do que você está falando, né? Porque, poxa, é complicado se você começa a falar, ai, tô entendendo nada que essa pessoa está falando, ai, que chato. Você não vai querer ter essa reação quando você for falar, né? Então, fale naturalmente. Palavras ali de fácil compreensão. E quando eu digo fale naturalmente, eu não digo você falar palavras ali, gírias, fazer piadinhas, não é bem assim. Fale, né, de uma forma correta, mas também não precisa usar as palavras ali mais difíceis possível, porque não vai ser interessante para esse público. Então, fale naturalmente para criar identificação com esse público. E, muito importante, Aline, que além de falar naturalmente, fale as palavras bem explicadas, né? Como eu estou falando assim, agora, assim, bem explicadas, com a boca bem aberta, articulado, para a pessoa poder entender, de fato, porque às vezes ela não tem isso daqui, está assistindo, às vezes ela está ouvindo no rádio, por exemplo, né? E o único material que ela tem ali no rádio é a voz. Então, se ela não compreender, não vai ser interessante para ela. Né? Até você pode falar com mais propriedade disso. A Aline, que, para quem não sabe, é locutora lá da Rádio Novo Tempo Belém, nossa rádio aqui querida. Né, Aline? E você percebe isso nos ouvintes, assim, quando interagem com você lá? Sim, não, com certeza. Eu noto que quanto mais natural, quanto mais leve, quanto mais a gente torna a nossa apresentação, ou no caso a nossa locução, uma conversa, assim como você está aí, eu estou aqui, a gente segue conversando, mais a gente consegue ter participações. Aí quanto mais formal a gente se torna, menos a gente consegue atingir o coração, menos a gente consegue entender que tem uma pessoa lá do outro lado e eles conseguem aí ter afinidade com o que a gente está falando. Então, mais uma vez a gente reforça a questão da naturalidade. A naturalidade para criar essa identificação. Né? Por exemplo, nós falamos aqui de sermões, palestras e inúmeras coisas que você pode ser convidado para fazer. Então, é interessante você criar essa identificação. Às vezes, você pode contar uma história pessoal ali, né, no meio de um sermão, usar ali para adaptar. Eu mesmo, particularmente, gosto muito de sermões assim, que a pessoa conta uma história dela, que relacionou e que tirou uma lição daquilo. Acho bem legal. Eu não estou falando você passar o sermão inteiro falando de você. Eu estou falando uma história ali ou outra para criar essa identificação, né? E por falar em naturalidade, essa é a outra dica,
que eu dou para quando você for falar em público. Fale como se você estivesse em uma conversa entre amigos ali. Por exemplo, a gente está conversando aqui, eu falei de você lá do seu trabalho, como que você percebe. Aí você diz, realmente eu percebi assim. Parece assim que a gente está conversando, né? Sim. Aline, que você teve alguma dificuldade lá, como é que foi? Você, eu percebi isso. Então, você pode falar assim também e ser profissional também, numa palestra ou num sermão. Você pode falar, inclusive, agir naturalmente, né? Às vezes você está ali, ou porque está numa câmera como essa, ou porque está ali num sermão em frente a uma igreja, você, ai meu Deus, poxa, eu estou aqui com a garganta seca, eu vou já começar a tossir, eu não posso nem pedir uma água porque eu estou aqui, eu tenho que ficar... Não, poxa, não custa. Você pode vir uma água para mim, por gentileza? Ou então, amigo, você pode aumentar só um pouquinho para ouvir melhor a minha voz aqui? Naturalmente. Né? Você é uma pessoa ali que está trazendo um conteúdo, você não precisa ficar engessado ali. Então essa é outra dica, agir naturalmente, como se você estivesse conversando, e se você tiver algumas necessidades, não tem problema. Lidando com os imprevistos, o papel caiu, né? Então, opa, meu papel caiu. Desculpa, vou pegar aqui, acontece, né? E a outra dica, assim, a gente vai entrar agora num tópico que é bem... como se diz assim, é aquele calo das pessoas que precisam falar em público, que é o nervosismo. Verdade. Né? Nervosismo é aquele obstáculo, assim, aquele monstro das pessoas que falam em público ou precisam falar. Né? Inclusive, eu quero até deixar um truque ali para essas pessoas, que olha só, inicialmente, quando você for convidado para fazer uma palestra aí, ou sermão, como a gente tem falado, você está ali, né? Vai enfrentar o público ali, muitas pessoas. Inicialmente, quando você começar a falar, não olhe diretamente assim para os olhos das pessoas. Olha só, não estou falando que é para você falar olhando para cima ou para o chão, ou nem ligar para quem está te vendo ali. Não é bem assim. O que eu estou dizendo é para inicialmente, se você sente muito nervosismo aí antes de falar em público, fixa um ponto ali na sala, que fique no meio ali de alguém e fala. E vai praticando. Porque quanto mais você fizer isso, depois você não vai precisar mais. Aí você vai conseguir olhar para as pessoas, interagir. Mas inicialmente, é um truque inicial, para quando você começa a falar que quer driblar esse nervosismo. Interessante, Gerlane. Outra coisa que é muito interessante dentro do nervosismo é que muitas pessoas, elas ficam tão nervosas que elas têm que equilibrar o falar e o respirar. Já aconteceu com você? Olha, no início, quando eu comecei a falar, acontecia. Eu não sabia se respirava ou falava, a garganta ficava seca. Já aconteceu? O que a gente pode fazer nesses casos? Inclusive, a Yara, que estava com a gente ontem, ela pode passar uns truques aí de respiração, né, da psicologia. Mas o truque bem rápido, assim, é você, antes de subir ali para falar, respirar fundo, né? Porque ali, quando você respira bem fundo, você meio que avisa o seu cérebro ali, o seu corpo, para você, que você está praticando o autocontrole ali, né? Respira bem fundo, né? Tenta manter a calma ali, toma um pouco de água e para poder, na hora de sair, você está mais tranquilo, está mais relaxado. A respiração, esse truque da respiração é muito bom. Muito bom, né? E muito interessante também, né? Que é uma coisa aparentemente simples da gente fazer e pode ajudar bastante. Agora, no momento, a gente está lá falando e começa a gente fica sem saber o que fazer. Não sabe se fala de um assunto ou se fala de outro. Aí começa a gaguejar, embaraça. Embaraço não é só na fala, não. Eu acabei de simular aqui, mas às vezes o embaraço é na mente. A gente se perde, não sabe o que estava falando e nem o que iria falar. Nesses casos do embaraço, como é que a gente pode se sair, como é que a gente pode lidar? Pois é interessante isso. A gente tem falado durante a nossa fala toda aqui sobre a naturalidade, né? Isso também cabe aí. Na hora do embaraço, que você trocou uma ideia aqui, não consegue achar a palavra que você queria, usa a naturalidade novamente. Interage com o público. Gente, olha, me fugiu aquela palavra aqui. Como é? O que você acha? O que eu estava falando? Como era mesmo aquela forma que a gente faz? E pede uma opinião do público, né? Ou então, na hora de, por exemplo, deu branco.
Aqui eu falei sobre embaraço, você esqueceu uma palavra. Mas deu branco da ideia toda, por exemplo, do que você ia falar ali, o próximo tópico que você ia falar. De repente você não usou o truque ali das notinhas, e aí você esqueceu o que ia falar daqui a pouquinho. Nossa, pede ajuda para o público. O que vocês acham? Nesse caso, o que vocês acham? Vocês concordam? De repente alguém lhe dá ali uma ideia, que você tem um insight para outra coisa, já começa, já acha interessante, e começa a falar e depois volta na sua mente ali o que você ia falar. Pronto, segue na naturalidade, fala com as pessoas, pergunta, e aí vai desenvolvendo aí essa ideia. Isso é um truque muito legal, você usar o embaraço para interagir com as pessoas de repente e praticar a naturalidade, né? Interessante. Enquanto você fala, eu noto que às vezes você usa a mão para reforçar o que você está falando. Então, comunicar é um todo. Envolve também nossos gestos e a nossa postura. Então, comenta um pouquinho sobre isso. É interessante sim também, porque quando você tem o cuidado com a postura, você passa também uma informação, né? Você vai falar... A não ser que você esteja usando só, as pessoas estão aqui nos ouvindo no Spotify, por exemplo, né? O interessante para elas é o material da voz. Mas se você está assistindo ou se você está numa palestra, a postura é muito importante, né? Você precisa estar ali de fato, né? Passar a ideia também com os gestos. É importante você chegar, não está com a mão no bolso, não é legal. Né? Ou então uma postura desleixada, assim, parece, falando popularmente, às vezes parece que você está no ponto de ônibus ali esperando. Não é bem assim, você está falando para as pessoas, então demonstre ali que você tem domínio do que você está falando. Então é muito interessante até assim, Aline, que você está com as mãos aqui nessa altura, explicar, né? Trazer para você ali a informação, que aí aumenta ali a compreensão daquilo que você está passando, né? Então, por exemplo, aqui eu estou numa cadeira super confortável, né? Eu poderia estar jogada aqui, ou não sei, mas eu procurei estar assim com o celular para ter na altura, assim, quando eu quiser ver aqui a próxima informação que eu vou falar. No momento que eu precisar, eu coloquei aqui e fiz assim. E num momento eu relaxei e fiquei aqui porque eu quero... eu fiquei aqui porque eu quero passar uma informação do que eu estou falando e que a pessoa compreenda, de fato. Então essa postura também é muito importante na hora de falar, né? Muito bom, muito bom. Agora, enquanto a gente vai falar, às vezes a gente tem um momento da gagueira, que a gente comentou agora há pouco, e tem também um momento de pronunciar palavras difíceis. Por exemplo, se você for falar sobre Nabucodonosor, como é que a gente consegue falar isso sem gaguejar ou sem travar no momento? Principalmente sermão, né? Que tem muitos nomes difíceis. Antigos. Né? Antigos, que a gente não tem o costume de falar no nosso dia a dia. E isso não é vergonha para ninguém, você não saber pronunciar direito um nome. Por exemplo, Aline, que na rádio, quando tem uma música que é em outra língua, que você precisa falar, agora vocês vão ouvir. Às vezes você não sabe. Como que você, por exemplo, fala assim, você diz, eu acho que é assim. A gente tem ali um momento do preparo. E o preparo ele é muito importante. E se a gente tem a playlist antecipadamente de músicas, a gente consegue saber, olha, é Michelle Smith? Como é que eu falo? Aí eu procuro e peço referências. A gente tem também uma produção preparo, que a gente recorre a ela e ela já manda o nome com a pronúncia. Então a gente sabe que é Michael Smith, ou Michael Smith, né, como a gente costuma falar. Pois é, tem esse preparo. Mas também tem aquela que você tem o preparo, é indispensável você falar aquele nome ou aquela palavra, mesmo assim você engata. Surgiu ali, você precisa falar. O truque fale devagar, não tem problema nenhum. Olha, Nabucodonosor. Eu vou falar devagar porque, às vezes, né, eu não consigo falar. Não estou dizendo que é para você se desculpar na hora, estou dizendo o truque que é para você fazer. Então, fale devagar a palavra e depois continua falando a sua frase normalmente. Esse é um truque indispensável para você falar palavras difíceis. Verdade. Né? Porque aí a gente consegue acompanhar o pensamento, consegue acompanhar a fala, quando a gente fala mais devagar. E a respiração, né, na hora de falar. Não é porque você não sabe que você vai sair atropelando e falando, não. Tenha paciência, tenha calma.
porque o importante é você passar a mensagem que você quer. Sim. Né? Então, se você utilizar dessas técnicas, dessas dicas e passar a mensagem, missão cumprida. Né? É Sim. muito, muito importante praticar isso. Então, agora vamos para as suas considerações finais, mas antes, tem um trecho de Ellen White que diz assim: não é a capacidade que nós possuímos ou havemos de possuir que nos dará êxito, mas sim o que o Senhor pode fazer por nós. Ou seja, a gente tem histórias na Bíblia de muitas pessoas que se viam sem talento, sem a arte de falar. Como Moisés, por exemplo, tem uma história linda de superação e de quanto Deus usou ele para abençoar e para se tornar um talento onde ele achava que não conseguiria. Então, nesse ponto, a gente tem aí a mensagem de que vale a pena buscar a Deus nesse propósito de ter uma oratória cada vez melhor, né? Falar sobre a oração. Vale a pena buscar a Deus e nós, como cristãos, como filhos de Deus, nós somos privilegiados por poder falar com Ele, né? Assim, por meio da oração. Então, olha só, antes que você vá enfrentar um público aí, ou falar de qualquer assunto, especialmente quando é assunto bíblico, um sermão, buscar a Deus em oração. Né? Pedir para Ele, você se recolhe no seu cantinho, pede licença um pouquinho, antes de subir eu preciso ali fazer o meu momento com Deus, fazer a sua oração, pedir para Deus lhe usar naquele momento, pedir para Deus lhe mostrar as melhores palavras para usar para as pessoas, porque o mais importante é a mensagem chegar. Né? Então tenha esse momento também de comunhão com Ele, que eu tenho certeza que Ele vai lhe ajudar, porque Ele quer que a mensagem dele seja compartilhada, né? Então, se você foi escolhido ali para essa missão nesse momento, com certeza Ele vai lhe ajudar. E a dica também é, medo, vai com medo mesmo, não tem essa... Sim. Sempre essa frase que a gente usa. Tô com medo, mas vou usar todas essas dicas com a bênção divina aqui e vou com medo mesmo. Quando você prestar atenção, ó, já está falando naturalmente... Já não tem nervosismo, já não tem mais medo, está falando aí lindamente. As mulheres aí, olha, quero todas as mulheres falando muito bem aí nas suas igrejas, representando, passando a mensagem e o principal, inspirando outras mulheres a fazerem parte dos projetos. Né? Eu estava conversando com a professora Ilanilde, as mulheres precisam se envolver e quem sabe não depende de você, né? Levar uma mensagem e falar ali, outras mulheres ficarem inspiradas. Nossa, essa mulher falou tão lindo, tão motivador, que eu quero me envolver nisso, eu não posso perder, né? Então, olha a responsabilidade, às vezes depende de você, né? Levar uma mensagem e fazer aí uma igreja viva, forte, com mulheres atuantes, né? Isso mesmo. E hoje em dia, né, a oratória pode também ir um pouco além da igreja. Sim. Nas redes sociais, você pode usar as suas redes sociais como uma fonte, um canal de bênçãos, alcançando pessoas que você nem mesmo imagina. Então, peça a Deus esse dom, como a Gerlane disse, vá com coragem mesmo e tenha a certeza de que Deus está com você. Agora, Gerlane, um momento final aqui pra gente, só para você fazer suas considerações finais e daqui a pouquinho deixa também seu @. Se alguém ficou com uma dúvida, quer outra dica, já deixa pra gente aí, para procurar e entrar em contato aí com a Gerlane. Inclusive, esse é um desafio a gente falar em tão pouco tempo, né? Porque a gente fala muito, não sei se vocês perceberam, mas é um assunto assim que a gente poderia, olha, levar tarde, noite, manhãs inteiras falando, porque tem muitas dicas, a gente vai lembrando de uma coisa ou outra. Mas quem sabe a gente não tirou uma dúvida aqui que você tem, ou surgiu aí no meio da nossa conversa, você pode mandar uma mensagem lá para mim, que no Instagram eu tô @gamorimoficial. Como meu nome é difícil, eu facilitei aí. Ah, bom. É @gamorimoficial. Então, você pode me mandar lá mensagem, a gente troca ideia lá. Vou adorar receber mensagens de vocês lá. Ah, que bom. Então, vamos lá anotar aí e estar em contato
para seguir aprendendo cada vez mais. Gerlane, amanhã tem mais aqui na nossa programação. Antecipa pra gente o que a gente tem amanhã. Que bom! Último dia já, Gerlane. Último dia. Passamos uma semana inteira juntas aqui. Eu tava vejo os comentários das mulheres, assim, só mulheres maravilhosas, empolgadíssimas ali, dizendo que a programação estava ótima. E eu sou suspeita, mas foi muito boa mesmo. Programação, a gente está aqui em clima de despedida, mas amanhã, para se despedir assim de verdade, Aline, que assim, com chave de ouro mesmo, nós teremos a nossa líder aqui, hein? Já Olha dando só. spoiler, aí teremos a nossa líder que vai falar aí sobre comunhão, sobre essa saúde espiritual também, né? Porque nós falamos saúde aqui a semana inteira, mas tem uma mais importante, que é ela, olha, que administra todas as outras. Se você não estiver em dia com ela, olha só, muita coisa boa vai ter amanhã, né? Então amanhã, 19 horas, a gente espera todas aqui, hein? Não pode perder. Como é o último dia, Aline, que estão proibidas de perder. Então, Gerlane, muito obrigada por aceitar esse desafio de trocar de cadeiras e trocar de função e, acima de tudo, por trazer para a gente aí preciosas informações, preciosas dicas que eu tenho certeza podem agregar aí no seu ministério. Para você, mulher, temos encontro marcado amanhã. Ainda tem muita coisa boa nesta semana especial que é feita com muito carinho para você.